Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje vamos dar-lhe a conhecer a dinâmica paroquial de uma localidade que aqui vem perto. Vamos procurar saber como a tradição, a comunidade local e a igreja podem estar interligadas através da devoção a Nossa Senhora da Piedade, uma vigararia rica em história, cultura e dinamismo missionário. Vamos ter tempo também para falar de todos estes temas, sem nos esquecermos também da Eucaristia, em que vamos dar um grande relevo, visto que é algo tão importante e que faz parte da vida de um bom católico. Para isso, hoje temos aqui o Sr. Padre Armindo Janeiro, que nos veio falar sobre esta temática. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, muito obrigado. Bom dia a todos, aqueles que nos acompanham nesta emissão. Mas antes de falarmos sobre esta temática, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Sr. Padre Armindo a orientar para nós. Lembrei-me que podíamos começar recordando uma inscrição que está no frontispício da Igreja Paroquial e que é provavelmente a oração mais antiga dos cristãos, dos católicos, a Maria. E também dos cristãos, porque naquela altura não havia o drama da divisão que há hoje. Provavelmente do tempo das perseguições, do século III, IV, e que diz, sobre o arco da porta principal está escrito em latim, sub tuum praesidium, ou seja, à vossa proteção. É uma oração muito antiga, a mais antiga que nós conhecemos, dedicada a Maria, e que pode bem ajudar-nos a perceber os momentos difíceis que os cristãos atravessavam, das perseguições, e hoje podemos também confiar-lhe a Maria, que é a nossa mãe, todas as situações mais delicadas, mais sofridas pelos cristãos e pela humanidade. Então a oração podeis, por certo, conhecer e podeis acompanhar. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E hoje o nosso tema vai ser sobre a paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Orem. Sr. Padre Armindo, antes de falarmos sobre a sua paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Orem, fale-nos um bocadinho de si, quem é o Padre Armindo, para quem está lá em casa. Bom, nasci neste concelho, que pertence também a Fátima, há 57 anos. Na altura chamava-se Freixianda, do ponto de vista civil continua a ser Freixianda, porque houve divisão, mas já houve outra vez, digamos, uma união de freguesias, Freixianda, Ribeira do Faro e Formigais, mas a paróquia é, de facto, a Ribeira do Faro neste momento. Os meus pais eram também naturais desta freguesia, ou deste ramo da freguesia na altura. Depois, aos 11 anos, fui para o seminário, fiz todo o percurso no seminário, ordenei-me diácono em 89, depois padre em 90, fiz 7 anos de estágio, de alguma maneira, ou melhor, fiz um ano de estágio em Pataias e depois vigário paroquial, 7 anos em Leiria. Dali, e depois com trabalhos na área mais da juventude, da cultura, no ensino superior, na altura estava a crescer em Leiria muito, e depois 3 anos em Roma a estudar Teologia Fundamental. Regressei, passei pelos serviços da formação da Diocese, Património Cultural, algumas parcerias com entidades nesta área de Leiria. Depois 8 anos no seminário como reitor e há 9 anos como pároco aqui em Nossa Senhora da Piedade de Orem. Portanto, assim, grosso modo. Sim. Com isto, depois, muitas outras coisas surgiram, em muitas coisas me envolvi, do tempo de vigário paroquial em Leiria, muito dedicado também ao escotismo, também trabalhei nessa área, mas sempre procurei uma relação muito forte com os diversos dinamismos sociais, culturais, por onde passei, porque me parece que esse diálogo é uma das missões da Igreja. Sim. Acolher e propor. E realizar em parceria, em conjunto, o que for de bem e for bom
para a comunidade. Sim. Pronto, dando nós o nosso contributo. Pronto, nestes 8 anos que estou em Orem, a preocupação foi, em primeiro lugar, inserir-me, porque apesar de ser do Conselho, não conhecia a realidade. Portanto, a primeira coisa que nós devemos sempre fazer é conhecer a realidade, porque é a única hipótese para, de alguma maneira, podermos prestar algum serviço. Esse conhecimento da realidade leva tempo e são realidades nem sempre fáceis de compreender, senão com o tempo, com deixar que as coisas aconteçam e a gente perceber o seu ritmo, a sua lógica. Pronto. De alguma maneira, nesse sentido, pude, por um lado, descobrir muita coisa boa que encontrei, mas também me pude dar conta da descontinuidade que nós estamos hoje a viver do ponto de vista cultural, da educação, da transmissão da fé. E por isso ensaiar também passos novos. Talvez a mais significativa seja, por um lado, o trabalho com aquilo que dizemos ser a catequese familiar e, por um outro lado, uma proposta centrada na redescoberta da Bíblia. São as duas propostas mais, digamos, organizadas e, de alguma maneira, com mais, digamos, meios implicados para que se consiga. Há depois um campo novo que precisa sempre ser novo no sentido de precisar de novas propostas, que é o campo da juventude, que precisa permanentemente de atenção, porque de facto é preciso criar condições que rapidamente se desorganizam e é preciso organizar, ou seja, os grupos e a experiência juvenil hoje é muito volátil e por ser muito passar rapidamente também nós precisamos ter ritmo para os acompanhar. Sr. Padre, como é que surgiu a sua vocação ao sacerdócio? E tenho que ir praticamente à minha infância e meu pai era imigrante e é um modelo que hoje já não se tem, por exemplo, de vivência dos serões em família. Eu recordo-me da minha mãe contar histórias e eram histórias bíblicas. Eram essas histórias mais significativas. E eu creio que foi aí que, com essas histórias bíblicas, que Nosso Senhor foi mais ou menos, digamos, pondo as referências necessárias Sim. para eu ir evoluindo. E a convicção é que eu recordo dessa infância, já longe, pronto, da infância, mesmo de poucos anos, 4, 5, 6, por aí, de aquilo me sensibilizar especialmente. E, portanto, o resto, depois, o caminho foi sendo feito. A partir daí, o chamamento que houve, a partir do pároco, a partir de missionários que passavam pelas escolas, foi um pouco, foi isso que, de alguma maneira, foram sinais que apareceram no caminho e que me ajudaram a ser, de alguma maneira, espontâneo, no sentido que já tinha essa referência, mas estava identificado quando, preparando-me para o Crisma, o pároco pergunta se alguém queria ir para o seminário, porque na outra sala éramos muitos, éramos 180, estávamos divididos em 2 grupos de 90, havia, se alguém queria ir para o seminário, porque na outra sala havia lá vários que queriam ir, eu disse que sim. A verdade é que depois os meus colegas foram para os seminários, aqui para Fátima, e eu acabei por ser o único que fui para o diocesano. Sim. Porque eu achava que queria ficar na minha terra. E sabia que os meus colegas, apesar dos missionários terem sido até importantes na descoberta da minha vocação, eu achava que queria ficar na minha terra. Portanto, eu ligo isso um pouquinho à forma como a minha mãe pôs e dispôs, depois a minha família também. E sou de uma terra que tem, de facto, tem muitas vocações. Sim. Agora não, mas na altura tinha muitas vocações. Sim. Hoje em dia tem algumas pessoas que vão à Eucaristia só por tradição. Fale-nos do que em que consiste o sacramento da Eucaristia. Nós, para encontrarmos, de algum modo, o significado profundo da Eucaristia, nós temos que regressar aos nossos melhores comportamentos, digamos assim, aos comportamentos de excelência. E para regressar a esses comportamentos de excelência, precisamos também de uma educação que aspira a grandes valores, a grandes atitudes. Aquilo, como diz o Papa,
pensar em grande e pensar, digamos, na possibilidade de encontrarmos causas que nos levem tudo. Ora, nós estamos numa cultura muito calculista, muito à espera do que eu possa usufruir, do que eu possa receber e muito menos disponível para o que eu possa contribuir, para o que eu possa dar. A matriz cultural hoje é toda a gente anda à procura de ser feliz e pouca gente se lembra que para ser feliz tem que ajudar primeiro os outros a serem felizes. Esta matriz precisa de ser compreendida para percebermos a lógica da Eucaristia. Um Deus preocupado com a felicidade dos seus filhos, como os pais o são e vivem preocupados com o bem dos seus filhos. Sem esta, digamos assim, esta pré-compreensão, torna-se difícil de perceber o momento em que, de aliança, que é assim que a gente tem de entender, todos os sacramentos são momentos de aliança. Não é possível fazer uma aliança com uma parte só. Precisamos de duas. Ora, Deus está sempre disponível para esta aliança. Nós é que tem dias, às vezes é sim, outras vezes é não, e outras vezes é a recusa. A recusa no sentido de, no modelo cultural em que vivemos, ainda que a gente essencialmente deseje essa comunhão e essa aliança, o modo e a expressão cultural está fragilizada. Portanto, aqui, às vezes, nós rejeitamos uma certa figura das coisas, não quer dizer que rejeitemos a realidade na sua essência, mas as coisas estão ligadas. Ora, a Eucaristia, voltando aqui ao essencial, precisa de todo o anúncio que o Senhor Jesus fez. Portanto, precisa de evangelização, precisa de ser descoberta, digamos, a essência do projeto de Jesus. Só nesse contexto é que se pode, então, entender aquele excesso de amor com que Cristo se entrega na última ceia aos seus. Talvez os apaixonados, aqueles que, no fundo, vivem intensamente a sua relação de amor, a entendam melhor nos nossos dias. Os calculistas, os que pensam só em si, terão dificuldade em perceber isso. Ou então instrumentalizam a Eucaristia. Vão lá à procura de uma dimensão segunda, ou de uma bênção, ou até de alguma coisa que queiram pedir em função dos seus, mas esquecem-se o essencial. É um momento de aliança e de comunhão. O Senhor deu-se por amor a cada um de nós. Passou por tudo o que era necessário para que esta comunhão não fosse desvalorizada e fosse compreendida como gratuita, com amor sem limites. Por isso, quando nós hoje, no fundo, nos debruçamos sobre o que está a acontecer com o sacramento da Eucaristia e com todos os outros, a desafeição não é só com a Eucaristia, estamos a regressar muitas vezes a ritos, a fazer da Eucaristia apenas um rito, mais ou menos de um certo sentido religioso, que de alguma maneira entra dentro de uma certa religiosidade natural, mas que ela é muito mais que isso. Ora, para nós voltarmos aqui, nós não podemos esquecer que a relação pessoal de cada um de nós com Deus é essencial. E segundo, pensar a vida e a forma de a viver como Jesus a viveu é determinante para a perceber. Sim. Por isso, evangelização, descoberta da Bíblia, são dois pontos necessários para nós podermos trazer para a Eucaristia uma atitude nova. O que é que nos está a acontecer? Houve uma atitude que era, de alguma maneira, formada e até formatada numa prática que vem do passado, em que a família dava um conjunto de valores que ajudavam essa prática, mas que esse contexto desapareceu. E desaparecendo o contexto em que isso era possível e era até aceitável, também esse modo de passar a mensagem na família está a desvanecer-se. Portanto, para muitos fica simplesmente um hábito, um rito e uma obrigação. O que nos é proposto hoje é que a gente se volte a confrontar novamente com as palavras do Senhor. E isso significa voltar a descobrir a sua proposta, a beleza e a alegria do dom que Ele faz de si mesmo a cada um de nós. Esta, digamos assim, é um novo contexto e é para ser vivido não por rotina, não por tradição, mas por opção. O que Jesus nos propõe nunca é no nível da obrigação. É verdade que no passado aconteceu que com a mudança do paradigma de evangelização, ou seja, com a conversão dos povos ditos bárbaros, ou seja, pós-Império Romano, em que convertendo-se o rei, todo o resto se pressupunha convertido,
houve um conjunto de determinações de obrigatoriedade. Confessar-se uma vez por ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, que é os mandamentos da Igreja, assim chamados, os preceitos da Igreja. Isso está situado. Hoje, ainda que para quem tenha fé e perceba por dentro o dinamismo da fé, isso faça sentido. Agora, quem no fundo opõe isso em causa está a ver as coisas do lado de fora. Portanto, não é a obrigação que pode motivar quem quer que seja. É novamente o anúncio. Daí há pouco dizer que uma das dinâmicas mais importantes que eu procuro aprofundar e de alguma maneira reinventar formas de levar por diante é colocar a Bíblia nas mãos das pessoas. Porque só, digamos assim, o contacto com a palavra de Deus é que permitirá a abertura do nosso coração, como o Senhor fez com os seus discípulos, para que a graça atue em nós. Mesmo o que a gente diz a formação, precisa desta primeira evangelização. Eu não vou à procura de melhores conhecimentos se aquilo não me interessar. Aqui o interessar significa, de facto, estar tocado pelo coração. Estar, no fundo, a viver por dentro desta aliança com o Senhor. Se eu vivo esta aliança com o Senhor, então eu procuro dar-lhe conhecimento, dar-lhe horizonte, percebê-la melhor, ver quais são as suas consequências. Ora, nós estamos não na fase da necessidade da formação, que é óbvio que precisamos, mas a precisar do momento primeiro, que é, dizemos nós habitualmente, reevangelização. Mas no fundo não, é sempre evangelização, porque é sempre anúncio. A primeira não foi feita. Ou se foi feita, não foi em condições de ser percebida. Ou se foi percebida, não chegou ao coração. E é daqui que a gente hoje volta a ter que partir. Por isso, há aquilo que é o encontro pessoal. Mas o encontro hoje não se dá porque a gente quer. Tantas vezes hoje as oportunidades é aquelas que a vida nos oferece. Porquê? A multiplicidade de solicitações que as pessoas hoje vivem, com facilidade o tempo disponível esgotou. E tantas vezes ficamos com as sobras. Se nós nas sobras, que no fundo acabam por ser, não sabemos aproveitá-las, nem isso, ou seja, não dá uma perspectiva negativa, que o passado é que, ou devíamos de fazer como, não. Temos de olhar para cada momento em que nos é oferecida a possibilidade de estar com alguém e de ter uma palavra que seja significativa, como a primeira oportunidade. E, portanto, dar graças a Deus por existir, não comparativamente ao passado, mas pela possibilidade de ser alguma coisa mais no futuro. O registro é todo novo neste momento. Padre, de que forma é que Jesus Cristo está presente no sacramento da Eucaristia? Aí nós temos que orientar duas coisas importantes. Há uma leitura que foi muito desenvolvida no segundo milénio, que é quase fazer a análise e de alguma maneira se resume muito na forma do processo da transformação do pão, da transubstanciação na presença de Cristo. Por trás tem uma cultura de influência grega e numa estrutura menos e de alguma maneira quase jurídica latina. Esse tipo de linguagem, ainda que seja para haver maior, profundidade na análise, se possa compreender, nós hoje temos que voltar a um elemento muito mais narrativo, que é muito mais do tempo dos judeus, portanto, bíblico. A cultura judaica, de facto, tem elementos que a grega e a romana não têm. Sim. Ora, o que está aqui em causa, e com a judaica nós podemos valorizar, é o elemento da relação. Não é a questão da essência das espécies, do que é acidental, do que é essencial. Sim, é uma forma de continuar a ser válida para um determinado grau de conhecimento e de estudo. Mas a gente tem de voltar ao mistério pessoal, ao mistério da relação. E esse é profundamente, desenvolvido nos textos bíblicos. O que é que isso significa? Se nós podemos, aos nossos gestos e atitudes, fazer com que um elemento, seja ele qual for, que nós damos a alguém, seja especialmente significativo da pessoa que o dá em relação à pessoa que recebe, nós podemos ver, então, nos elementos que Cristo usou para os fazer sinal da sua presença e da sua entrega,
podemos então ver aí consubstanciadamente, concretizadamente, algo de muito mais sublime. Porque enquanto eu dou algo que é simbólico, porque eu não vou ali, Sim. porque eu continuo a ser eu, aquele que o diz em Cristo pode dizer e fazer aquilo que diz. Por isso, quando Jesus diz que este pão sou eu mesmo entregue por vós, não só realiza aquilo que os gregos pensavam e os romanos pensavam na sua forma de concepção, como nos ajuda a perceber, é um mistério pessoal do Senhor que se envolve connosco, fazendo deste pão o que significa para a nossa vida física, fazendo algo de semelhante para a nossa vida espiritual. E por isso é um todo da relação. Então, o que o Senhor nos está a dizer é: a minha aliança convosco é tal que se vós o deixardes, eu e o Pai iremos morar no vosso coração. É o que São João diz. Aquele permanecer em mim e eu permanecer nele, nós iremos fazer nele a nossa morada. É este estar connosco, agarrado a um elemento visível, que nos ajuda a perceber a ligação entre o mistério que nós celebramos e o efeito que o Senhor quer que tenha sobre nós, como tem o efeito do pão na nossa vida, alimenta-nos biologicamente. Então, podemos dizer que há aquilo que era a forma de estar da tradição grega e depois romana mais jurídica, portanto, dos efeitos que produzia essa presença em nós podemos viver uma relação mais ampla, mais global, que permite que a gente sinta que esta é a forma com que o Senhor assume a sua presença em nós e o acompanhar-nos durante toda a nossa vida. Uma presença densa, intensa, que nos motiva e nos abre horizontes de vida. Senhor Padre, estamos mesmo na reta final da nossa primeira parte do programa. Fale-nos um bocadinho da história da Nossa Senhora da Piedade. Essa é uma evocação que está ligada à paróquia. Este título mariano é antigo. Nós podemos... há sinais, sobretudo em Lisboa, de uma presença deste título numa confraria que se dedicava a acompanhar os funerais, a acompanhar os que estavam presos, prisioneiros, e a acompanhar aqueles condenados à morte. Portanto, e essa era a imagem da Nossa Senhora da Piedade. E a gente pode lhe perceber o significado, porque é acompanhar nos momentos mais dramáticos da vida de uma pessoa. Mas podemos, grosso modo, dizer que todos estes títulos marianos e até de Cristo têm um significado especial, porque no primeiro milénio a nossa tradição cristã valorizou, não pondo propriamente, não esquecendo a outra parte, mas valorizou sobretudo a dimensão divina de Cristo. Se nós olharmos para a iconografia, para os mosaicos, o que nós vemos, para a forma de representar a Cristo, nós vemos uma imagem poderosa digamos, de Deus que se revela na sua omnipotência, na sua grandeza. Sim. Nós depois, no segundo milénio, temos a valorização, também sem perder de vista a divindade, mas sobretudo a humanidade de Jesus. E, portanto, todos os gestos que andam à volta da sua humanidade, a começar pela sua mãe. E de todos os grandes momentos da vida de Cristo. E da vida de Maria. Ora, o momento depois da concepção e do seu nascimento, o momento mais intenso, mas este ainda mais decisivo, porque no fundo levou tudo aos limites, mais intenso é precisamente este, em que o projeto de Deus aparentemente deu em nada. Quer dizer, podemos dizer finalmente, Maria foi traída. Então Deus prometeu-lhe o Salvador do mundo, reinaria eternamente, e agora tem-o na mão, tem nos braços morto. Santo Agostinho dizia que a grandeza de Maria não é por ela ter sido mãe de Jesus, mãe de Deus, é na sua fé. E a sua fé está porque acreditou que se iria cumprir nela o que a anjo anunciou, e está naquele momento em que, com o seu filho morto nos braços, ela acredita que Deus continua a ser Deus e que aquilo não acaba ali. Portanto, a grandeza da fé de Maria está nisso. Mulher forte, que preferiu sempre confiar, como Abraão, em Deus, do que propriamente nas evidências do que estava pela frente. Porque quer num caso, quer no outro, humanamente não havia solução nem saída.
Portanto, podemos dizer, é esta grandeza, digamos, da fé de Maria que é posta aqui em evidência. Depois, é posta em evidência também, Maria participou com todo o seu ser, colaborando com toda a sua vida no projeto salvador de Deus. E terceiro, de uma forma escandalosa, Deus oferece assim o seu Filho ao mundo. Não com poder, não com esmagamento de armas, nem de vitórias que, no fundo, impõe a sua, digamos, a sua grandeza, mas sim na sua fragilidade. Uhum. Um Deus que, no fundo, se serve da nossa humanidade para nos falar da sua fragilidade. Uhum. Mas a sua fragilidade tem a grandeza do amor. E esta grandeza do amor vai até onde for preciso para recolher todos os seus filhos, para os abraçar a todos. Portanto, Deus está com todos os seus filhos humilhados e desgraçados. E, maximamente, o seu Filho ocupa o último lugar para que ninguém fique fora do projeto do Pai. E Jesus, na sua vida, mais que nas suas palavras, na sua vida, nos seus gestos, na sua entrega, vai para além de toda aquilo que é a capacidade destruidora do homem, com todo o seu poder de amor e de misericórdia, para a todos abraçar. E vai buscar toda a gente, vivos e mortos, para os acolher na casa do Pai. Portanto, Maria, nesta figura de Nossa Senhora da Piedade, que depois tem em Michelangelo, com a Pietà que está em São Pedro. De facto, a obra é o ex-libris desta representação, mas é fundamental o testemunho, neste título de Maria, o testemunho e a grandeza da fé, que vai até aonde for necessário para mostrar aos homens que não há nenhum limite para Deus nos dizer o quando nos quer bem e nos ama. Pois é, já chegámos ao fim da primeira parte do nosso programa Manhã Viva. Continue connosco, porque pelo menos eu estou a gostar muito de ouvir aqui o Sr. Padre Armindo. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje estamos a falar do tema sobre Nossa Senhora da Piedade de Orém, em que temos aqui o Sr. Padre Armindo, que nos vai falar sobre esta temática. E estávamos a falar mesmo sobre Nossa Senhora da Piedade. E durante séculos, a imagem de Nossa Senhora da Piedade esteve presente nas Santas Casas da Misericórdia. Fala-nos dessa presença. Nós podemos... Aceita água para chá? Um bocadinho. As Misericórdias nascem precisamente para ser a presença nos momentos mais dramáticos das pessoas, uma presença reconfortante e uma presença que fosse, ao mesmo tempo, de suporte das vidas destas pessoas que a tragédia, o infortúnio tinham atingido. Depois passa também para, como título de Maria, de Nossa Senhora, passa também para a designação de comunidades. Sim. Uma das coisas interessantes, na Reconquista, um dos elementos principais foi precisamente o elemento mariano, além de outros elementos simbólicos, como a grande presença das ordens religiosas, militares, que no caso de Portugal são determinantes para ajudarem à Reconquista, aparece sempre o perfil mariano. De alguma maneira, se no primeiro milénio aparece mais o perfil até dos mártires. Sim. No segundo milénio aparece mais este perfil mariano. Por exemplo, da minha comunidade, Nossa Senhora da Piedade, das 7 comunidades, 6 são dedicadas à Nossa Senhora, com títulos diversos, e uma delas, a sétima, digamos assim, é da família, porque é São João Batista, portanto ainda faz parte da família de Nossa Senhora, digamos assim. Para ver a importância que estas comunidades, praticamente todas elas criadas ali a meados do segundo milénio, acabaram por ter esse cunho mariano. O caso da Piedade depois é mais recente, porque a Piedade
no tempo da colegiada de Orém, eram aldeias, eram 3 aldeias. A aldeia da Cruz, a aldeia dos Álamos e de Castela. E com a desgraça que sobreveio sobre aquele monte, com o terremoto, 1755, depois da passagem dos franceses, e depois também a extinção das ordens religiosas, que houve lá um convento com uma importância muito grande na região, o que aconteceu? Aconteceu que, de alguma maneira, depois de muitas tensões, acaba por se criar, porque a comunidade humana e religiosa, apesar de se ter recuperado a colegiada, passa muito para o sopé do monte e por isso também passam as estruturas. E era preciso dar um pouco de estrutura, digamos, também religiosa e assistência religiosa a essas comunidades que viviam na base, sobretudo a caminhar já mais para o interior. E a partir de facto, de 1831, começa a haver registros, mas as tensões foram sempre muito grandes, porque implicava a colegiada, implicava a coroa, implicava o bispo de Leiria, implicava o bispo de Lisboa, pronto, havia muita gente e o processo não foi fácil, mas foi possível. E então, ali a partir de meados da terceira década do século XIX, vemos que há registros e, portanto, já há presença, digamos, organizada. E mais tarde, então, ali para os anos 70, fazem uma reformulação, digamos, da igreja. É destruída a antiga ermida, ou a pequena capela, e depois volta a ser refeita com obras na década de 40 do século passado. Portanto, de facto, teve várias designações, aquela que acabou por ficar foi Nossa Senhora da Piedade. Na memória mais antiga, é lenda, mas memória, que se liga ao facto do São Nuno, diz-se, ter, num ato digamos, de misericórdia, de piedade, ter sepultado o seu irmão, que era por Castela, Dom Pedro, precisamente no sopé do monte, onde ainda está uma cruz. Sim. Ainda hoje lá está uma cruz, que está mesmo na separação, ou na divisão entre a Paróquia Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora das Misericórdias. E a imagem que é venerada, nós não sabemos de onde ela veio, pode até ter vindo ela parece da arte, digamos, de um escultor local. Sim. Mas até pode ter vindo até do convento que foi destruído dos franciscanos, que os franciscanos desenvolveram muito este ramo da piedade mariana. E o que sabemos um pouco é um pouco que é ali na primeira metade do século XVIII se vai consubstanciando este aglomerado urbano que não só é erigido em paróquia, em freguesia e depois passa para lá o próprio concelho. Ou seja, a sede do concelho passa para Vila Nova de Orém. Fale-nos da história de Nossa Senhora da Piedade Merciana. Essa é uma tradição diferente, não está tão ligada a nós. Ali, os traços nossos, e que de alguma maneira aí se evidenciam, a que nós procuramos de alguma maneira desenvolver, tem mais a ver com esta sensibilidade de nos colocarmos numa perspectiva de disponibilidade que Maria oferece a todos nós para o serviço do Reino de Deus. Nossa Senhora, a ela pediu-lhe tudo. Digamos que também do ponto de vista da graça, deu-lhe tudo. Mas a correspondência e a vivência foi a sua decisão e daí a sua grandeza. Quando nós, no fundo, falamos desta mulher hoje e da grandeza da fé de Maria, nós estamos a dizer que nós cristãos somos convidados a viver a nossa existência de les a les, ou seja, de uma ponta à outra e a treinar, digamos, se podemos assim dizer, o nosso coração para estas dimensões. Outras leituras menos digamos assim, sentidas a partir do mistério de Cristo, talvez não seja tão importante a gente hoje valorizar. O importante é a gente, no fundo, organizarmos a partir desta disponibilidade de Maria como mulher que fez a sua peregrinação na fé. Nosso Senhor não lhe disse qual era o passo seguinte, não lhe fez um roteiro para ver, olha que tu aqui vais ter dificuldades. Não. Ela, no fundo,
foi criando aquela disponibilidade, como diz São Lucas no Evangelho, ela foi guardando todas as coisas no seu coração e Deus foi aumentando a dimensão, digamos, da sua capacidade de sim, à medida que, no fundo, ela ia procurando intuir os caminhos de Deus na sua história. E isso é que é, digamos, um dos exemplos mais belos para o nosso tempo. Nós não sabemos qual vai ser o nosso futuro. Nós não somos capazes de delinear, apesar de todas as programações e todas as capacidades digamos, que hoje existem, de antever um pouquinho os desenvolvimentos futuros, onde a liberdade se conjuga com a responsabilidade ou às vezes com irresponsabilidade e onde há de facto uma pluralidade de liberdades e uma pluralidade de, digamos assim, de fatores em jogo. Os cristãos hoje são convidados, de facto, a estarem disponíveis como Maria para responder àquilo que o Senhor lhe vai pedindo. E isso é um pouco contrário à mentalidade geral, porque a gente quer segurança, porque a gente tem uma data de coisas que a priori quer fazer. Queremos usufruir de um conjunto de bens. É legítimo, mas no fundo nós só contamos connosco e com a nossa programação. Maria pôde e quis contar sempre, pela graça que tinha desde a sua concepção, mas depois pôde e quis contar sempre com a surpresa de Deus. E é essa surpresa que a gente hoje deverá voltar a colocar na agenda. Porque ele, no fundo, está antes, está durante e vai estar depois. De que forma a tradição, a comunidade local e a Igreja podem estar interligadas através da devoção à Nossa Senhora da Piedade? Por aqui, se ela, no fundo, é a mulher capaz de estar disponível nos grandes momentos, nos mais belos, mas também nos mais dolorosos, nós podemos ir à tradição buscar os bons exemplos e, ao mesmo tempo, sermos capazes de criar novas perspectivas. Ou seja, como o escriba-douto nas coisas do reino dos céus, vai buscar coisas novas e coisas antigas ao tesouro, para os pôr ao serviço da comunidade. O exemplo de Maria diz-nos que a realidade é que marca o ritmo. E ela dedicou-se àquilo que, de facto, o Senhor lhe colocava diante com toda a sua capacidade de ação e de contemplação. E dela, digamos assim, nós sabemos, não ouvimos uma única queixa, um único lamento, ouvimos sempre disponibilidade para seguir. E quando os problemas se agravavam, no caso das bodas de Caná, chamou os serventes para dizer, olha, fazer o que ele vos disser. E é um pouquinho o que ela nos diz em todas as circunstâncias. E quando é preciso esperar, como na comunidade pós-ressurreição, no tempo da espera pelo Espírito, ela permanecia em oração, dizendo-nos que quando ainda não há a lucidez das coisas, há sempre a possibilidade de rezarmos junto do Senhor para que Ele aprofunde esse caminho connosco. Sr. Padre, quando é que será a festa de homenagem a Nossa Senhora da Piedade em Orem? Nós fazemos no primeiro domingo de agosto. Apesar da festa ser liturgicamente no dia 15 de setembro, sim, mas há uma tradição antiga, olha, quando os pastorinhos lá foram, nessa altura era no segundo fim de semana de agosto, porque eles dizem os documentos que eles estiveram a ver passar a procissão. Por acaso este ano a gente não faz. E por isso era na segunda quinzena. No segundo domingo de agosto. Nós atualmente estamos a fazer no primeiro domingo de agosto. sim. Normalmente começamos na sexta-feira, com uma procissão de velas e a recitação do rosário, e vai até à segunda-feira. Pronto, o modelo este ano é muito diferente, porque saindo nós do tempo da pandemia e também tendo havido a necessidade de mudar o Conselho Económico e não sendo previsível o que pudesse acontecer no verão, deu a oportunidade a ensaiar passos novos, que adaptem estas festas tradicionais a um ritmo mais de cidade. Podemos ir grosso modo dizendo que as cidades, por exemplo, em relação àquilo ao tradicional arraial, as cidades vivem o arraial durante o ano de muitas maneiras, porque há muitas associações, há muita gente a promover. Sim. Portanto, de alguma maneira nós precisamos de ir ao património nosso, cristão, e fazer caminhos novos, apontar, digamos, momentos para a comunidade celebrar, para a comunidade conviver, que estejam de acordo com o nosso, digamos, a nossa identidade
e de alguma maneira inovando e criando espaços que sejam complementares. Até porque, do ponto de vista do Arraial, há quem faça até melhor que nós, não só porque tem meios, não só tem meios humanos, como tem meios financeiros para fazer. Claro. Mas o objetivo para nós não é isso, não é o Arraial. Para nós o Arraial é uma oportunidade para conviver. Então o que é que a gente fez este ano? Organizamos-nos durante este mês de julho, promovendo e dando a conhecer o que queremos fazer, pedindo à comunidade que se inscreva os que desejam e convidem quem quiserem, para que de facto o que temos programado possa acontecer com a participação das pessoas que quiserem. Ou seja, queremos deixar de ter menos espectadores para ter mais participantes. E por isso aumentou aí muito o grupo, o leque de atividades que fazemos. E aumentou também, de alguma maneira, as parcerias. Antes tínhamos uma parceria com uma instituição, agora temos várias. E o modelo é um pouco esse, procurar novos públicos e, de alguma maneira, inserir e trazer à festa instituições e até comunidades, digamos, instituições que na cidade servem públicos específicos, como seja, estou a falar do CRIO, que cuida de crianças e da sua reabilitação e integração na comunidade. Estou a falar de uma casa da criança que acolhe crianças sem estrutura familiar. Estou a falar também, depois de uma forma mais alargada, valorizamos a dimensão familiar por 2 vezes. No sábado pomos as crianças da parte da tarde a fazer um pé de pé pela cidade, a descobrir os lugares onde os pastorinhos estiveram, que com a pandemia não deu para valorizar muito um roteiro que a Câmara fez e bem feito, mas vamos pôr as crianças, no fundo, à descoberta desses lugares onde os pastorinhos estiveram. Na segunda-feira, de manhã, porque vamos viver no final de julho o Dia dos Avós, então em vez de viver nessa altura, passamos para o contexto da festa para processar, a ideia com uma parceria com a Biblioteca Municipal, processar nas crianças e com as crianças muito do sofrimento que está, digamos, neste momento a ser vivido por eles por causa da guerra, da destruição, da violência. Então, através do conto e de outras formas narrativas e de expressão, trabalhar um pouquinho e depois terminar com rezando pela paz. Aliás, estas instituições, quer do CRIO, quer da Casa da Criança, a ideia é que venham à igreja, tragam uma flor a Nossa Senhora e rezem pela paz. Que bonito. Precisamente para isso. E depois, para dar abrir um pouquinho este leque à paróquia inteira, numa coisa que hoje é muito comum, que as pessoas gostam de fazer, promovemos uma caminhada no sábado de manhã que vai ligar as 7 igrejas. A gente chamamos Ronda das 7 Igrejas. Vai fazer, digamos, o percurso, as pessoas depois podem percorrer em parte ou no todo o percurso, mas a ideia é ligar. E depois em cada igreja haverá alguém da comunidade a recebê-los, a contar um pouquinho, brevemente, em poucos minutos, a história e depois o pessoal reabastece de água ou do que precisa para a fase seguinte. Depois tem uma parceria com a Juventude Oriense, que é um grupo, que é uma instituição desportiva já com 70 anos e que celebra nesse dia a sua festa. E, portanto, fizemos essa parceria para, no fundo, promover um pouco, aproveitando aquilo que é uma das coisas que hoje as pessoas gostam de fazer, mas para dar também o sentido à comunidade. De comunidade, sim, porque a estar paróquia juntos, é uma comunidade de comunidades. Sim. Depois há aí coisas que, por exemplo, o serviço de refeições, ou seja, é todo por marcação prévia, no sentido para ajudar quem tem que cuidar das refeições a ter as coisas orientadas. Quer dizer que os que chegam à última da hora a dizer que também gostaria, só se houver. No sentido que, ou seja, é melhor que a gente se organize. Sim. Portanto, porque não é o modelo da Arraial. É a comunidade a procurar organizar-se e a viver estes dias. E para receber bem também. Sabe? Isso é importante. Todos podem convidar quem quiser e depois inscrevem. A espontaneidade precisa de ser organizada também. Claro, neste caso, pronto. E depois haverá sempre momentos de oração, celebrações eucarísticas, a recitação do Rosário. Haverá no domingo à noite um recital, Mater Ecclesia, portanto, dedicado à Nossa Senhora. Entre música, poemas, textos, ou seja, um momento de espiritualidade um bocadinho mais vivido. Haverá, de facto, o serviço de refeições, como disse, são pratos tradicionais com marcação prévia
E pretendemos depois, então, que termine cada dia com momentos musicais. Mas já não propriamente de longa duração, mas que se assinale. Sim. Quantos dias de Começa, duração? é 4. Começa na sexta à noite, com uma vigília, que é a recitação do Rosário e Sim. procissão de velas, e vai até segunda-feira. Então, você que está aí em casa e que é aqui da região de Orem, por que não participar nestas festividades de Nossa Senhora da Piedade e fazer destes 4 dias uns dias diferentes, uns dias de espiritualidade, uns dias de convívio, uns dias de comunidade e ficar também a saber um bocadinho mais da história desta cidade de Orem e de toda a sua religiosidade, não é, Sr. Padre? Sim, senhora, e aí tens a oportunidade para isso. Aliás, estou aqui a olhar para este livro. Sim, que a sim, gente já lhe ia perguntar sobre ele, É. mas força. tem ali, de facto, na última parte, 3 conferências sobre precisamente a evolução dos momentos de missionação de Orem. Sim, Que, no essencial, de facto, procura falar-nos dos religiosos e religiosas dos últimos 100 anos. Portanto, é um bocadinho... foi o senhor que pensou neste livro? Sim, decorre daquela iniciativa do Papa um mês missionário extraordinário, que depois, foi em 19, que depois a Conferência Episcopal prolongou para 1 ano. E depois, como temos tantos, ali estão 360 religiosos e religiosas, que mais a referência a 97 padres diocesanos Fantástico. deste século e mais alguns anos. Como temos muitos e é uma riqueza, digamos, com muita diversidade e, portanto, com muita alma, com muita doação, com muita entrega. Ler aqueles testemunhos ou as notas que as congregações enviaram sobre cada um faz-nos... emociona. Faz-nos ver que a nossa igreja verdadeiramente é um jardim, não é? Sim. E que tem imensas vocações, imensas histórias, muitas pessoas que se encontraram, que tiveram esse encontro pessoal com Jesus. Exatamente. E que esse encontro mudou a história, mudou Da o vida rumo, deles. mudou a vida, não é? E correram, como depois quem quiser pode ver, correram os 4 cantos do mundo. Sim. E isso trouxe para uma riqueza muito grande para as nossas comunidades. E não só trouxe essa riqueza grande, como hoje é uma oportunidade para dizermos, não é fácil, o contexto cultural é hoje, e não é fácil voltar, não só numa questão de ter números iguais a Sim, estes, que sim, não claro. teremos, mas não é fácil falar deste estilo de vida hoje, porque estamos, de alguma maneira, entre aspas, digamos, envolvidos e formatados por uma cultura dominante diferente. Sim. Mas o nosso coração continua a palpitar, os desejos mais profundos habitam-nos, no passado e no presente, o ser humano, no essencial, continua a querer causas grandes, valores que, no fundo, levem tudo e lhe possam, digamos assim, não só abrir as portas para o que desejam realizar e fazer, mas também de sentir-se verdadeiramente ao serviço de algo que os possa preencher. Esta vocação religiosa, a entrega da vida a Deus, não perdeu nada da sua beleza. É verdade. Os nossos tempos podem não estar disponíveis para tanta radicalidade. Claro que há tantos problemas que afetam hoje a Igreja, o sacerdócio, a vida religiosa, que precisam de ser enquadrados. Mudamos de paradigma, ou estamos a mudar de paradigma. Tudo isto precisa ser refeito, reenquadrado e proposto novamente. Há novas formas de serviço, como seja o voluntariado. Digamos, leva muito daquilo que é a expressão da vida religiosa do tempo passado, porque isso a vida era assim, a Igreja própria é feita de voluntários. Sim, com certeza. A grandíssima maioria. O que daqui fica para o futuro, sim, precisamos de... é aquilo, pelo menos, a minha conclusão. Sim. A minha conclusão desta obra, depois de terminar, nós precisamos de saber hoje e propor às novas gerações como aqueles que nos propuseram a nós nos fizeram sentir. Ou seja, havíamos de ser capazes de anunciar como nos foi anunciado. De outra maneira, com outras formas. Para quê? Para que a gente nos possamos sentir, como nos sentimos desafiados,
também esta geração possa sentir-se desafiada. E aí também está o trabalho das famílias em casa, porque antes havia esse trabalho, esse convívio, esse rezar juntos, isso é extremamente importante, o trabalho da família com as suas crianças, com os seus jovens em casa, que não se pode perder essa missão familiar, não é, Sr. Padre? Claramente. E a catequese familiar hoje é um dos instrumentos mais interessantes. Eu tenho 60 crianças nessa modalidade, das 450, 60 a 70, e nota-se bem a diferença. Por isso, é uma das grandes apostas para os tempos seguintes. E o nosso programa, infelizmente, está a chegar ao fim. Hoje ficámos a conhecer um bocadinho mais sobre Nossa Senhora da Piedade, sobre a padroeira de Orém, sobre a dinâmica desta paróquia e por que não ir às festas da Nossa Senhora da Piedade em Orém, por que não dirigir-se lá e ficar a conhecer um bocadinho mais esta comunidade. E se faz parte da comunidade, não fica em casa, vá participar das festividades religiosas da paróquia de Orém, desta cidade. Sr. Padre, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado também pelo convite. E uma mensagem para quem está lá em casa agora. O que eu desejo é que todos possamos, como Maria, perceber que Deus espera de nós um sim, que lhe responda e que isso coincide com a medida com que Ele sonhou para nós, para nos fazer felizes. O nosso sim a Deus é a medida exata da felicidade que Deus nos quer depois dar. Sr. Padre, muito obrigada pela sua presença e que nós possamos então dar esse sim e, como Maria, guardar todas as coisas no nosso coração e que nos ponhamos a caminho e que corramos apressadamente ao encontro do Senhor no nosso irmão. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Continua a acompanhar a nossa programação. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.